As festas juninas são eventos tradicionais do calendário brasileiro e denota toda a diversidade cultural do país. Santo Antônio, São João e São Pedro são os patronos destas festividades e eles são o tema de hoje do nosso Pauta de Fé. O Pauta de Fé veio conferir os festejos em 3 paróquias de Natal e conversou com os seus padres em busca de conhecer um pouco mais da história dos santos celebrados. E a nossa primeira parada é na Igreja do Galo, no convento de Santo Antônio. Neste 2024, a trezena em homenagem ao santo foi celebrada de 31 de maio a 13 de junho. O guardião do convento, o Frei Diniz, falou sobre o santo que é conhecido como padroeiro dos pobres e por interceder por quem quer encontrar o amor da vida. E falar de Santo Antônio é sempre uma alegria, porque é um frade como a gente, né? Foi frade e um santo. E Santo Antônio é esse exemplo de vida, de testemunho de fé, de franciscanismo, que dedicou a sua vida ao serviço da pregação do Evangelho, né? Como é a nossa regra de vida, viver o Evangelho. Santo Antônio viveu o Evangelho e pregou o Evangelho com a palavra, já que ele era um doutor da igreja, né? Um homem sábio, inteligente e que tinha um amor muito grande à palavra de Deus e pregava para as pessoas a palavra de Deus. Então, celebrar Santo Antônio nesse mês de junho também, como santo junino, é sempre uma alegria, uma gratidão e um louvor a Deus, porque o santo nos recorda Deus, né? Aponta para Deus, para Jesus Cristo. Então, Santo Antônio é esse grande santo próximo das pessoas, né? Próximo do seu mundo onde ele viveu, e também nos dias atuais as pessoas se identificam muito com Santo Antônio, né? Seja o santo dos pobres, o santo do Evangelho, o santo dos pobres, e assim nós celebramos Santo Antônio nesse mês de junho como santo também da alegria, o santo que combina com este período junino de alegria e de louvor a Deus. Para falar de São João, que é considerado o santo mais próximo de Cristo, pois além de ser seu parente de sangue, Jesus também foi batizado por ele. O Pauta de Fé veio na matriz de São João Batista, em Lagoa Seca, conversar com o padre Marcelo Cesarino. São João foi um profeta escolhido de Deus, por ele enviado para livrar a família da humilhação. Isabel, sua mãe, estéril, Zacarias, seu pai, sacerdote, e devido não gerar filhos, eles foram rejeitados, descriminalizados. Por isso é que Isabel vai morar na montanha, porque não tem filho, e não tendo filho não tem como conviver na sociedade. E João Batista veio para livrar a família da humilhação. Sendo escolhido de Deus, tirando a família da humilhação, ele é também precursor. Ele prepara os caminhos para Cristo Jesus, que chegaria para redimir, para salvar a humanidade. É possível descrever o porquê que o nordestino se identifica tanto com São João, sobretudo nesse mês junino? A tradição nos diz que quando Isabel foi morar nas montanhas, então para manter uma comunicação com a mãe de Jesus Cristo, ela acendia um fogo, ela fazia fogueira. E naturalmente quando Nossa Senhora, a Virgem Maria, via então a fogueira acesa, entendia que era algo que Isabel queria comunicar. Então, nós nordestinos imprimimos isso na nossa cultura e também as bandeirinhas, que significa exatamente a vibração, consequentemente, a nossa alegria. A gente pode dizer o porquê que ele é o santo mais representativo desse mês? Exatamente porque o próprio Cristo disse que ele é o maior nascido de mulher.
Então, juntamente com Santo Antônio, um grande santo da igreja, martelo dos hereges, e São Pedro, que recebeu de Cristo a missão de conduzir a igreja, tem as chaves do reino dos céus. João Batista é o maior, nascido de mulher, disse Jesus. E para falar de São Pedro, apóstolo de Jesus e conhecido como o santo dos pescadores e guardião das chuvas, além de um dos principais líderes da igreja cristã, a nossa equipe esteve no Alecrim e bateu um papo com o Padre Mota. São Pedro é um discípulo de Jesus, nascido numa cidade, né? São Pedro nasce ali naquele contexto, né, de Betsaida, é o nome da cidade dele, né? Betsaida, quer dizer, Bet é casa, significa casa. E aí Pedro é esse homem que tem uma cooperativa de pesca, né? Ele morava em Cafarnaum. Os registros bíblicos, a teologia bíblica diz assim, que Pedro tinha como uma cooperativa de pesca. Ele pescava junto com o irmão dele, André. E aí Pedro conhece Jesus, conhece a proposta de Jesus, e Pedro, como um bom judeu, olha para Jesus e vê Jesus, o Messias. Então, para Pedro, Jesus é o Messias. Agora, quem é Pedro? Pedro, nós temos assim um homem de um temperamento muito forte, não é? Que o nome de Pedro era Simão, Shimon era o nome dele, Simão, né? E aí Jesus é quem diz, tu és pedra, Cefas, né? Então isso aponta que era um homem de uma realidade muito concreta. Nós vivemos em tempos assim, onde as pessoas elas são idealistas demais, né? Elas são idealistas. Então Pedro era um homem real, realista, um homem concreto, mas de um temperamento muito forte. Era muito primário, né? Você vai ver em vários momentos na Sagrada Escritura, Pedro ele reagindo, falando em nome do grupo. Então era uma grande liderança, Pedro, né? Um homem possivelmente mais velho, tinha uma sogra, né? Diz que a sogra de Pedro ficou curada e de repente passou a servir Jesus. Então Pedro era também um homem empreendedor. Pedro tinha uma cooperativa e automaticamente Pedro investiu na missão de Jesus. Investiu recursos na missão de Jesus, né? Então não só investiu a vida dele, mas também investiu o que possuía. Como você está investindo aqui nesses equipamentos, né? Então Pedro foi esse homem real, concreto, um homem forte. E aí Jesus vai dizer, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e o poder do mal nunca poderá vencer. Mas uma palavra de Pedro, que eu acho uma das mais belas palavras de Pedro, é quando Jesus está desencantado com o grupo. Jesus em algum momento se desencanta com os apóstolos. E aí Jesus diz, vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem deixar tudo isso? Não querem ir embora não? E aí Pedro vai dizer talvez uma das palavras mais profundas da Sagrada Escritura. Pedro vai dizer, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro é esse homem também da profundidade, esse homem, né, que conhece Jesus profundamente porque se deixa conhecer.